Olá, pessoal. Cara, tem uma coisa que sempre deixa dúvida quando a gente quer saber quem é que tem direito ou não à hora extra, né? E porque hora extra, se você parar para analisar, é dos objetos mais comuns em ações trabalhistas. E você tem que estar muito atento a isso, porque tem alguns funcionários que não têm direito e você pode cometer o equívoco de pedir horas extras para ele sem ele ter direito. Onde é que isso está fundamentado? Quem são aquelas pessoas que, mesmo trabalhando além do horário, sem obviamente passar da 10ª hora diária, tá? Além de trabalhar, a- além da 8ª hora, né? Não tem direito às horas extras. O cara passou das 8, passou das 44 semanais, passou da 200ª, 20ª hora mensal e mesmo assim não recebe horas extras. Onde é que isso está fundamentado? Existe sim esse funcionário e eu vou te dizer quem é. Vamos aqui para o artigo 62 da CLT. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Qual capítulo? O capítulo que fala, obviamente, de horas extras, tá? Os empregados, inciso 1, tá? Vamos lá. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no regime de empregados. Olha lá, digamos aquele cidadão que trabalha na rua, é vendedor, ele é empregado, tem carteira assinada, mas é vendedor, trabalha na rua. E não há como, ou a empresa, em momento algum, estabelece algum regime, alguma forma de controlar aquele horário. Quando isso realmente não acontece, quando não há esse controle, não tem como esse cara receber horas extras. Lembra, eu estou falando que quando não há esse controle. Porque sabe qual é o grande problema que acontece de muitas empresas? E aí está aí, isso é uma dica para você, que é do RH de empresa, você que é assessor jurídico de empresa, que é consultor de empresas. Muitas empresas acham que está tudo bem, porque, com base nesse inciso 1º do artigo 62, o funcionário dele trabalha na rua, não trabalha dentro da empresa, né? Ou é vendedor, ou é algum trabalho externo, né? Ou é motorista. Então, esse cara, ele está na rua, então, ele mesmo que passe do horário, eu não tenho como controlar esse horário e, obviamente, ele não vai ter direito às horas extras. Foi isso que a lei quis falar aqui. Só que esquecem, ou então estabelecem uma forma de controlar esse horário e, a partir do momento que essa forma de controlar passa a existir, esse funcionário começa a ter direito às horas extras. Quer um exemplo? Se o teu funcionário, mesmo com o celular dele, é controlado através daquele celular, ó, fulano, onde é que você está? Olha, lembra que você tem que estar a tal hora lá. Aí o gerente vai lá e liga e fica vendo e fica monitorando através da tecnologia, que é o celular. E que não precisa ser da empresa, como eu disse, pode ser do próprio cara. Pô, aí esse cara está tendo o horário controlado. E aí ele não se enquadra no inciso 1º do artigo 62 da CLT. E aí está o ponto. Por quê? A partir do momento que ele está sendo controlado, se ele ultrapassa do horário ordinário, ele vai ter direito às horas extras. Tem outro exemplo muito comum também. Os motoristas que trabalham na rua, trabalham na rua e trabalham externo, e mesmo assim têm direito às horas. Por quê? Porque tem um tacógrafo lá, aquele medidor de distância, de velocidade dentro dos automóveis da empresa. Quando isso acontece e se prova que existia o tacógrafo ali, o motorista tem direito às horas extras, caso ele as faça, obviamente. Então, fica atento nisso, tá? Porque você dá essa orientação preventiva para a empresa para dizer o seguinte, há um risco aqui da empresa ser condenada às horas extras porque havia controle de horário pelo celular ou pelo tacógrafo. De alguma forma, aquele horário era controlado. Então, quando você se depara com isso, você avisa a empresa e, obviamente, se respalda perante ela e mostra para ela o risco que ela está correndo. Ponto 1. Tá? O inciso 2 do artigo 62 também diz o seguinte, que é a segunda hipótese aqui, né? Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão,
aos quais se equiparam para efeito de disposto neste artigo aos diretores e chefes de departamento ou filial. Gerente, quando é realmente gerente, ele não tem direito à hora extra, mesmo que ele ultrapasse lá a 8ª. Agora lembra, quando eu digo gerente, quando a lei quis falar em gerente, ela não falou isso por acaso, ela falou que realmente tem um comando, né, sobre alguém. Tem que ter uma supervisão, né? Tem que ter algo que... Ele não pode ser gerente do setor de máquinas de reprografia. Ele não pode ser, sendo que naquele setor só tem lá as máquinas, não tem ninguém para ele gerenciar. Então, esse cara, ele se ultrapassar o horário, ele vai, obviamente, ter horas extras. É importante lembrar disso. E tem mais um detalhe sobre esse cara que é gerente. O parágrafo único do artigo 62 diz o seguinte, inclui uma obrigação formal para que ele também não tenha direito às horas extras. Eu vou ler para você aqui. Parágrafo único do 62 do CLT. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2, que é o gerente deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, tá, daquele cara, compreendendo a gratificação da função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo, acrescido de 40%. O que quer dizer na prática? Que, além deles realmente ser um gerente, gerenciar pessoas ali, um setor, ele tem que auferir, no mínimo, 40% a mais de quem ele gerencia. É outro critério formal para que esse empregado, ele, mesmo que ultrapasse as horas ordinárias, ou seja, mesmo que trabalhe em horário extraordinário, ele não tenha direito de recebê-las. Beleza? E a terceira hipótese, né, do artigo 62, tá? Que são os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Olha que coisa, isso é uma inovação agora, de 2022. A questão aqui é, alguém que trabalha em teletrabalho pode ter direito às horas extras? Claro, pode. Se ele tiver lá que está linkado ao servidor dentro da casa dele, e esse link, essa prestação de serviços para o empregador ultrapassar a 8ª hora, aí ele tem direito às horas extras. Está em teletrabalho, mas está trabalhando mesmo em casa, porque não pode perder um prazo ali, tem que fazer um relatório, e ele pode, ultrapassando a 8ª diária, ele tem direito às horas extras. Só que existe uma outra maneira desse cara também prestar esse serviço, pela produtividade. Quando essa outra maneira for, de acordo com o inciso 3º, por produção ou tarefa, ou seja, eu não preciso estar trabalhando continuamente em tais horários. Eu preciso entregar uma tarefa ou ser produtivo. Entregar um relatório, essa é a minha missão de hoje. Como é que eu vou controlar o horário desse cara? Não tem. Porque se é por produção ou tarefa, e ele cumpre essa produção e essa tarefa, mesmo que ele trabalhe, ele pode fazer isso em menos tempo. E aí, como é que eu vou compensar e como é que eu vou saber, já que é por produção ou tarefa? Isso tem que estar muito claro. E é importante você, como advogado de empresa, informar a empresa que ela deve ter um contrato formal com esse trabalhador, estabelecendo que o critério da relação vai ser por produção e tarefa. Para que justamente, faticamente, também não pode fazer isso e ele trabalhar lá continuamente sem ser por produção e tarefa. Tem que ser realmente acontecer isso. E aí, faticamente acontecendo isso, por mais que ele trabalhe além da 8ª hora, ele não tem direito às horas extras. É muito importante ter conhecimento sobre o artigo 62, porque ele vai te dar mais poder para orientar preventivamente as empresas e, obviamente, orientar os empregados que, por vezes, acham que têm direitos e não têm, quando enquadrados de verdade no que estabelece o artigo 62 da CLT. Então, essa foi a minha missão nessa aula, poder te lembrar isso, porque você
precisa conhecer as nuances que fazem com que os trabalhadores realmente tenham direitos e as empresas que empregam, os empregadores, respeitem esses direitos e, obviamente, haja uma conexão ali para que todos saiam ganhando nesse processo. Eu acho que quem mais sai ganhando é quem conhece, é quem tem o conhecimento e aplica ele para tanto prestar um bom serviço para a parte reclamante, para a parte trabalhadora, quanto para as empresas que precisam desse conhecimento. Beleza? Até a próxima!